Abençoados, graça e paz a vós todos. Hoje, sábado, dia 5 de outubro de 2024, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, a sã doutrina, a palavra da verdade. É nesta palavra que eu me atenho. Esta palavra, ela conforta os filhos de Deus que já têm o entendimento dado pelo Espírito Santo. Ela alimenta, sustenta. Não precisamos querer demonstrar sabedoria além daquela que nos foi revelada, que nos acalenta, que nos faz reinar em vida, que nos faz descansar tão somente no Senhor. O evangelho da graça de Deus, ele é simples. Nós estamos vendo aí pessoas dentro dessa graça também, querendo demonstrar uma sabedoria além do necessário. Me faz lembrar quando eu estava no sistema religioso. Os teólogos, os professores, os pregadores, aspas, cada um querendo usar de seus conhecimentos seculares para passar uma palavra que é simples. E eles acabam complicando. As pessoas até ouvem, mas não entendem. Participam, mas não compreendem. O evangelho da graça de Deus, ele é simples demais. Não precisamos aqui querer se aprofundar nisto ou se aprofundar naquilo, quando o entendimento já veio. Se você hoje já entendeu que a Bíblia é um livro histórico e que todas as profecias já se cumpriram, e que todos aqueles fatos se deram numa época, num aion, para que ficar querendo remoer isto? Não vai te acrescentar mais nada. O que é necessário para você reinar em vida, o que é necessário para você crescer na graça, o que é necessário para você entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, entender que Ele é soberano, que Ele é Pai dos Espíritos, que Ele reina sobre tudo e todos, que Ele é o Senhor. Isso é o suficiente. A graça dele nos basta. Queridos, deixe isso para lá. Eu quero falar hoje sobre o tema: os religiosos fazem dos templos chamados de igreja, lugares de adoração. E eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito pelas mãos dos homens. E também a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que os religiosos não abrem mão dos templos? Porque foram doutrinados assim. Porque foram ensinados assim. Os líderes passaram para eles esse entendimento, que igreja, como templo, é casa de Deus, é morada de Deus, é lugar de se buscar a Deus. O domingo ficou denominado como o dia do Senhor. O dia em que as pessoas deixam tudo para ir ao templo.
como se isso fizesse parte de um ritual, de um dever, de uma obrigação. Até um ditado que diz: primeiro a devoção, depois a obrigação. Mas aí, nesse caso, são os dois. Porque lá eles vão como devotos e cumpre uma obrigação, que é de frequentar, que é de ir ao templo religioso. Deus é Pai dos Espíritos. O templo é você, eu acabei de ler. Nesses templos que eles chamam de igreja, nesses espaços físicos, Deus não habita. Lá não é casa de Deus, nunca foi casa de Deus. O templo de Jerusalém foi derribado, foi destruído. Se os judeus iam ao templo buscar a Deus, mas o Cristo Nazareno, que veio cumprir a lei, ele reuniu os discípulos e disse: vede, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Por que o templo não continuou de pé? Mesmo a lei tendo sido cumprida, tendo tido seu fim nele, o templo poderia continuar. Mas não, ele foi destruído. A Jerusalém não é mais física, ela é espiritual. E é você o templo dessa habitação. Então, como frequentar os templos se o Pai dos Espíritos habita dentro de você? Aonde esses lugares são templos da habitação de Deus, se nós somos o santuário do Deus vivente? Somos santuário do Deus vivente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus. Eles fazem o templo físico como casa de Deus. Sabe por quê? Na verdade, querido, porque lá é um negócio muito lucrativo. Eu desafio você aleatoriamente sair e entrar em qualquer instituição religiosa, a denominação que for. Eu desafio você a participar dessas reuniões que eles chamam de culto, e eles terminarem sem falar em oferta, sem falar em recolher dinheiro. Por que frequentar o templo? Porque eles afirmam que lá é casa de Deus. Porque lá eles têm posições, têm títulos, têm primazias. Porque lá eles são venerados. Porque lá eles são aplaudidos. E essas ofertas, esses dízimos lhes dão mordomias. E então eles desfrutam de bons momentos. E quem os sustentam são os filhos de Deus, os incautos, que separam, quando recebem como fruto do seu trabalho, como suor no seu rosto, 10%, e as ofertas em cada reunião, para sustentar esse sistema religioso. Vocês estão sendo enganados. Deus não está em templo feito por mãos dos homens. Deus é espírito, ele não nos vê na carne, ele é adorado em espírito e em verdade, como está escrito em João capítulo 4, 24, quando ele esteve de frente com a mulher samaritana. E então, o que acontece? Os religiosos fazem desses lugares o templo da adoração de Deus. Eles dizem: eu estou indo ao templo adorar, eu estou indo à casa de Deus, eu estou indo buscar a Deus. Dizendo que é assim que se adora, que lá está o Espírito Santo de Deus. Olha o que a mulher samaritana, ela disse assim: dizem vocês que o templo em Jerusalém é o lugar de se adorar. Está lá no versículo 21 e 22. Essa mulher, ela não fazia parte do contexto.
judaico e sim gentílico. A religião usa o mesmo sistema que os judeus usavam para buscar a Deus. Eu quero ir ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim: virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Eu me lembro de um grande líder religioso, amigo meu, sempre antes de qualquer coisa, ele, quando assumiu o microfone, ele lia ou citava esse versículo para induzir os filhos de Deus a frequentarem o templo. Então, os judeus buscavam sim no templo, em montes também ele era adorado. Os verdadeiros adoradores sabem que o templo da habitação de Deus, onde habita o Espírito Santo, é em nós. Então nós que tivemos o entendimento não frequentamos mais esses lugares, não vivemos mais nessas práticas. Não praticamos mais ritos, liturgias, cerimoniais. Não permitimos sermos dogmatizados por esses líderes religiosos. Jesus disse àquela mulher: mulher, chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse é o nosso entendimento hoje. É assim que nós fazemos. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. A maioria buscam Deus nos montes, nos templos. E lá eles comem as comidas dadas pela religião. Quando trazem para os seus dias o que o Cristo Nazareno fez. Por que ele fez? Porque ele era judeu, nascido de mulher e veio para cumprir a lei. Mas eles deviam fazer tudo o que ele fez. Por que eles não fazem tudo o que Jesus fez? E não passa tudo que ele passou? Já que eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Então é uma minoria que adora o Pai com entendimento.